A paz de Cristo a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos iniciar mais um vídeo. Nós estamos falando sobre a responsabilidade da igreja em relação a determinadas práticas que têm acontecido dentro da igreja, e a displicência dos crentes, a falta de respeito e de consideração a seu próximo e também ao Evangelho. Então hoje o Evangelho, o que virou na boca dessa gente, hein? O que é o Evangelho hoje? É fama, né? É status, é posição, é rede social, onde as pessoas aproveita de tudo isso para aparecer, Ninguém põe a cara para dizer o que a Bíblia diz, como eu faço aqui, porque sou chamado por Deus para fazer isso. Você não me vê aqui falar Bíblia que só traz prosperidade, que só traz riqueza, que só traz cura, que só traz isso. Você não precisa disso, você não precisa disso. Isso é teu quando você se converte. Isso é bênção para a sua vida quando você se converte, querido. Agora, se você é rebelde, essas coisas não chegam a ter você. E se chegar a ter você alguma coisa dentro da igreja como está aí, não é Deus que está fazendo. Tenha certeza disso. Jesus diz que o inimigo, o espírito do falso profeta, ele faz descer até fogo do céu. E, sendo assim, ele não está operando. Então, para que Cristo opere no meio das pessoas, no nosso meio, é preciso que tenhamos uma vida de integridade, de honra, uma vida de respeito, uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus pela sua palavra. Mas na vida de falsidade, os crentes se tornaram todos eles falsos com o Evangelho, falsos com a palavra de Deus, não sabem nem o que é mandamento, não sabem o que é lei, não sabem o que é nada. Ora, se não sabe o que é essas coisas, não sabe quem é Deus, né, queridos? Os crentes precisam tomar uma posição primeiro de ser humano, de gente que Deus o criou, que colocou na terra para lavrar a terra, para desfrutar de tudo que ele fez. E em cima disso, entender que há um Deus que fez todas as coisas, que é dono de tudo isso, e que há um inimigo assassino, que ruge dia e noite, como diz o apóstolo Pedro, até que alcança aqueles que ficam na brecha, porque ele fica buscando a quem possa tragar. E quando traga, ele destrói. E esses vacilos que andam fazendo os crentes, principalmente as mulheres que têm mais o que mostrar, e são mais vaidosas de uma forma geral. Os homens também são vaidosos, mas as mulheres, me perdoem, mas essa é a realidade. Então deixaram a igreja entrar por esse princípio, dizendo ser igreja. Mas quando você parte para ele, você deixa de ser igreja. Você deixa de ser igreja, você passa a ser ajuntamento de povos, você passa a ser religiosidade, e você passa a ser comércio. A igreja de hoje, com raras exceções, é um comércio, querido, e político ainda, partidário. A Bíblia se tornou isso. A palavra de Deus se tornou isso. Perdeu o respeito. A Bíblia hoje é fonte de lucros e peças teatrais, como novela, filmes mentirosos, enganadores. É isso que a Bíblia hoje funciona, é assim que a Bíblia funciona. Você vê nas novelas por aí. Você entra lá para dar uma olhada no panorama de tudo isso, você vê tudo isso. Absurdo, uma vergonha. Então, por conta de quem é isso? Por conta dos seus pregadores, dos seus ensinadores, das suas ideias mentirosas e falsas. E colocou isso dentro da Bíblia. Apocalipse é novela, Gênesis é novela,
Sermão profético é novela, 10 mandamentos é novela, sabe, é ridículo o que essa igreja aí tem feito, especialmente com os seus bispos, com os seus missionários e os tais apóstolos, que de Cristo não tem nada, no que diz respeito à eleição por Deus, como apóstolo de Cristo, escolhido por Deus, não tem nada, dos que eu vejo aí, nenhum. Por que eu posso dizer isso? Porque pelos frutos conhecereis, foi Jesus que disse. Se os frutos mostram a mim que não são, porque não são, queridos. Não adianta, vem da Bíblia. Então nós temos meditado e falado sobre as leis, e esse texto aqui que é muito importante, Deuteronômio capítulo de número 22, 5, não haverá atrás do homem na mulher, nem vestirá o homem vestido de mulher. Quem faz isso é abominação ao Senhor seu Deus. E aí nós entramos também naquela área que pesa muito e que esses ensinadores, com as suas ideias, com as suas mentiras, com as suas farsas nojentas, coloca a culpa em muitos personagens do passado, de Deus. Por exemplo, como Esther, né? E nós temos dentro da Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. O problema é que os que pregam, eles falam aquilo que está na Bíblia, mas eles dizem que isso não tem pecado, que isso não tem nada a ver. Então nós estamos falando sobre o comportamento das mulheres, roupas e também o uso de determinadas coisas. E hoje, o que tomou conta e está tomando conta da raça humana, que é a tal da tatuagem. Será que é pecado, marcas no corpo? Nós vamos passar por esse ensinamento sobre vestimenta que estamos falando, o macho e a fêmea, o comportamento para discernir entre o macho e a fêmea. Quando Cristo declara, ou Deus declara para Moisés, não haverá atrás do homem na mulher, nem vestirá um vestido de mulher, ele fala isso para homens e mulheres, que vai para todas as gerações, enquanto a raça humana houver na terra. Ele não falou isso para uma nação específica, porque se ele falasse para uma nação específica, ele dizia para Moisés, não haverá atrás do homem na mulher, nem vestirá um vestido de mulher. Israel não faz isso. Isso para a nação de Israel. Se ele tivesse falado assim, talvez hoje os pregadores poderiam excluir isso da igreja. Mas ele diz para homens e mulheres. Vale para o ímpio também? Claro que vale para os ímpios. Isso vale para a garota de programa, isso vale para a prostituta, para a meretriz, isso vale para todos. Quer ser salvo, queridos? Anda pelo caminho, senão você vai ser condenado. Não vem buscar na Bíblia um Deus bonzinho, um Deus amor, um Deus misericórdia. Não vem buscar na Bíblia isso, porque esse Deus amor e misericórdia, sem justiça, juízo, leis e mandamentos, não funciona, ele não é Deus. Quer juízo, quer amor, quer misericórdia, quer bondade de Cristo, passa pela lei e sirva pela obediência. Se não, queridos, você não vai chegar a lugar nenhum. Com Deus, não. Pode chegar onde você quiser, por um dom natural, algo que ele deixou aí para o mundo afora, para toda a humanidade, mas para servir de combustível para um fogo e uma separação eterna com Deus. A humanidade está toda ela, 99,9% de 8 bilhões que está chegando à raça humana, toda ela, se tiver 10, se tivesse 1% que iria morar no céu, era muito bom. O resto todos condenados por causa do quê? Dessa indisciplina, essa quebra de mandamento. Nós temos leis no Brasil, tantas leis, para quê? Pune uns e os outros não. Os que eram para ser punidos não punem. Então, quando se trata dessas coisas de vestimenta, é para fazer a diferença. Sodoma e Gomorra, Zeboim e Edimá, quando Deus ali proibiu a união entre macho com macho, fêmea com fêmea, ele teve que dizimar todos eles, e ao longo dos anos isso vem andando, e estendendo sobre a terra, e quando chega nos dias de Cristo não estava diferente, o apóstolo Paulo declara isso, nós já acompanhamos isso. Isso vai permanecer. O que Cristo quer fazer conosco
é o que ele fez com a nação de Israel. Um povo como a menina dos seus olhos. Então você tem que entender que saiu Israel. Israel é uma nação, aquela nação que está lá, Israel, ela é uma nação comum para Deus hoje, como todas as pessoas. Todos podem ser condenados e todos podem ser salvos, como o Brasil todo pode ser salvo, como pode ser condenado, como os ninivitas foram salvos e os desobedientes ser condenados. Então, todos nós somos Israel de Deus. E nós temos meditado agora sobre essa mulher, Jezabel. O que ela fazia? Que é o que eles dizem na igreja hoje, que não precisa ter determinadas práticas mais na igreja, porque isso foi para os tempos daquela mulher, Jezabel. Aquela mulher morreu, e de fato morreu, então acabou isso não precisa mais, é o que eles dizem. Mas nós estamos meditando sobre qual a semente que Jezabel semeou para a raça humana e deixou como legado aos desobedientes filhos de Israel e de toda a raça humana. Porque quem se apega a isso, aquilo que Jezabel deixou como herança, se apega aos princípios dela, à desobediência dela, o desrespeito que ela tinha, as suas prostituições, as suas feitiçarias, os seus poços ídolos, as suas imundícies, as suas idolatrias, tudo isso pertence a Jezabel. E a igreja diz que pode praticar tudo isso que Jezabel morreu. E você apega o legado dela, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher. Segundo Reis, de número 9, o versículo de número 30. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha aqui o que a mulher fazia para seduzir, para atrair os homens, os reis no passado, para atrair os profetas. Então você foi atrair, né, apóstolo? Jezabel te atraiu. Por isso que você faz tudo isso e manda as irmãs fazer, né, pastor? Política te engoliu e você hoje é um servo inútil perante Deus, só presta para a política. Você vai torrar no fogo, seu infiel, seu fariseu. Então, ele está dizendo aqui, Jezabel se enfeitou, adornou-se com todo tipo de adorno que atraía os homens infiéis, os homens sem Cristo, como Acabe, por exemplo, né, rei de Israel. Isso ela fez, né? Como tantos outros, né? Mas na mão de um profeta como Elias e Jeú, isso não, querida. Você vai cair do teto, hein? E foi o que aconteceu. Brincar com o homem de Deus e brincar com Deus, querida. Põe a mão na boca de uma cascavel, quando ela está sacudindo o seu chocalho, que é melhor para você. Mas não mexa com o homem de Deus, que está falando a verdade, dizendo a verdade. Não mexa, porque esse Deus é leão, que ruge, é aquele que quando abre a boca é com uma voz de muitas águas, que estremece os céus e a terra. Então melhor você tomar muito cuidado e andar conforme a verdade do Evangelho. Então ele está dizendo aqui, ó. Então Jeú foi a Jezreel e quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Gostoso, né, irmã? Vamos para a igreja? Vamos para a igreja, irmã? Vamos. Irmã, põe aquela saia bem apertadinha. A saia tem que estar bom, né? Até que é saia, né? Mas aquela saia apertada, né? Que mostra o corpo, o desenho perfeito, né? Para os irmãozinhos chegar lá e ficar contemplando, né? Olhando, né? Aí coloca todos os seus enfeites, né? Aquelas correntes bonitas por cima do vestido. Quando usa aquela blusinha decotada para mostrar os seios, né? Afinal de contas, ela é uma top moda da igreja. Quando ela sobe no altar para pregar, como diz o mundo, uau! Né? E o marido dela que fica lá? Cuidado, hein, rapaz? Como diz o mundo, isso vai virar boi logo logo, hein?
Vai. Porque um homem desse, que tem uma mulher e que deixa ela desse jeito, é isso que ele tem que ser. Então, as irmãs tá nessas práticas dentro da igreja? Raras exceções que não, viu? Mas a mulher aqui, para atrair o profeta, mas já havia uma profecia dada contra ela. E quando a gente fala desses adornos, desses enfeites, desses usos desproporcional, desnecessário, as pessoas começam a pegar a Bíblia para poder defender, para que eles possam se defenderem e fazer os seus usos e permitir dentro da igreja essas coisas, porque fazendo isso dá lucro para eles, né? Logo, as irmãs gostam e ficam na igreja. Na hora de ir para a igreja, aquela desfile de moda, né? Então, vamos ver Gênesis, no capítulo de número 24, nós temos um texto aqui, onde fala de Rebeca. Gênesis 34, ou melhor, 24, e o versículo de número 45 diz assim: Antes que eu acabasse de falar, no meu coração saía Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhes disse: Dai-me de beber, peço-te. E ela prontamente abaixou seu cântaro do ombro e disse: Bebe. E também darei de beber aos teus camelos. Assim bebeu ela assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhes perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhes deu. Então eu lhes pus um pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e inclinando-me, adorei-a e bendisse ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu Senhor. Então aqui nós temos o encontro entre Rebeca e Isaque. Abraão envia ele para que ele encontre mulheres da família, era a permissão daquele tempo, para que pudesse realizar um casamento. A Rebeca, moça íntegra, justa, fiel, mulher pura. Quando Isaque chega até ela, já descobre logo: essa será a minha esposa. E o que Isaque faz? Isaque pega algo que pudesse marcar. Isso aqui, querido, é marca. Isso aqui não é luxúria. Isso aqui não é vaidade. Eu, quando comecei a namorar para casar, a primeira coisa que eu fiz foi um anel de compromisso no dedo da minha esposa. E assim os casais hoje, isso representa compromisso. Acha que Rebeca ficou o tempo todo usando isso no nariz? A cultura daquela época fazia isso. Mas a cultura nossa hoje, a cultura de toda a raça humana hoje, tem sofrido impactos diferentes. As nações se estendeu pela terra toda, e hoje quantas nações são hoje? Então cada um tem a sua cultura. Mas é isso que tem que fazer diferença. É isso que tem que haver diferença. Crente não tem cultura de raça nenhuma. Igreja não tem cultura de raça nenhuma. Então eu sou um crente, eu vou lá para o Japão, eu vou lá para a Coreia, eu vou lá para os Estados Unidos, para outros lugares, lá eles têm a cultura deles, então eu tenho que viver sobre a cultura deles lá. Não, senhores queridos, eu tenho que viver sobre o Evangelho. Eu sou crente aqui até os confins da terra.
Eles aproveitam a cultura de cada raça para dizer, não, essa é conforme a cultura dele, não é conforme a cultura deles, é assim, é assado, como Colossenses 2, o apóstolo Paulo declara lá. Nós não andamos sobre a cultura desse mundo. Nós temos regra de vida. A igreja de Cristo tem regra e padrão de vida. Essa é a cultura do crente. Respeite os princípios éticos e morais da palavra de Deus e da igreja do Senhor, senão tu vai para o inferno. Respeite, tá bem? Tá ouvindo, pastor? É você. Eu falo sempre com os pastores, com os líderes. Eu não estou preocupado com a igreja em si, sempre com os padres, os pastores, porque são vocês que fazem o corpo, no que diz respeito ao ensinamento. A irresponsabilidade, se há no meio do povo, são de vocês, não é deles. Então, por isso que nós, eu com vocês, tratamos de homem para homem em Cristo Jesus. No que diz respeito, cabeças que ensina, o povo que está lá dentro, são ouvintes e são seguidores que obedecem a Cristo por meio da palavra e do ensinamento dos seus servos, que Deus escolheu para colocar. Mas todo mundo hoje foi escolhido para pregar, né? Então vejam aqui que quando eles pegam esse versículo, não, que usar isso não é pecado e você vai ser condenado, meu querido. Não adianta. Para que serve isso aqui? Para que servem essas coisas? Êxodo capítulo 32 vai dizer, vamos ver para que servem essas coisas? Êxodo 32. Para abominação diante de Deus. 32, versículo de número... Êxodo 32, versículo de número 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acerrou-se de Arão e lhes disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orlas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e, com um burilo, deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para folgar. Olha aqui, ó. Olha para que serve essas coisas. Idolatria, queridos, vaidade. Para isso que servem essas coisas. Não serve para mais nada. Cuidado, você sai com um brinco de 50 mil aí na rua, lá então arranca sua orelha com brinco e tudo, viu? Cuidado, bispa. Então, para que serve isso aqui? Para idolatria. E olha a displicência desse Arão aqui. Camaradazinho, né? Frouxo, como diz o mundo por aí, né? Camaradazinho fraco. Moisés deixa ele cuidando do povo, o povo aperta eles. 40 dias que Moisés fica ausente, buscando a presença de Deus, já era o suficiente para os rebeldes desobedientes esquecer-se de Deus e apoderar-se de Arão para que Arão fizesse para eles um Deus. E faz do que esse Deus? O que Arão usa para fazer o Deus para eles? Usa exatamente os usos das vaidades deles, que era brincos, era corrente, era gargantilha, era pendentes na orelha, era piercing, essa coisa toda. E faz um Deus
E ainda diz: apregoaremos amanhã uma reunião para adorar a Deus. Mas que coisa mais nojenta! É para isso que servem essas coisas. Idolatria, imundícies contra a verdade do Evangelho. Esse mesmo livro de Êxodo 35, leia aí comigo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Olha aqui, ó. Quando eles pegam os ouros e esses ouros depositados em Cristo, levava para Cristo, tirava do meio deles e como oferta oferecia para o serviço de Deus. Queridos, Deus não faz ouro, Deus não faz essas coisas para a vaidade do homem, para colocar nas orelhas do homem. O ouro e a prata de Cristo Jesus é para o recurso das suas obras e do seu trabalho, não para fazer enfeite na cabeça de mulheres, nada disso. Dá uma olhada também em Juízes, capítulo de número 8. Juízes 8. Deixa eu achar o versículo aqui, por favor. O versículo de número 24. Juízes 8 e o versículo de número 24. Vamos ver aqui. E lhes disse: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo, os vestidos de fato. Usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Está vendo aqui, queridos? Por que eles usavam brincos? Por que eles usavam pendentes de ouro? Por que usava pince no nariz? Eles eram marcados. No meio de todas as raças que ali havia, eles tinham a marca deles. Quando aqueles brincos era usado, todo mundo sabia, isso aqui é ismaelita. E você, mulher? E você, bispa? Você é o que? Uma ismaelita? É isso que você é. Você era marcado pela sua vaidade. Era para isso que servia e é para isso que serve até hoje. Para servir de marca. Por exemplo, o criador que cria o seu gado, o seu cavalo, o seu jumento, o seu porco, a sua cabra, a ovelha, o boi, ele tem a sua marca. Ele usa um ferro com as suas iniciais lá, seu nome, e aquele ferro ele esquenta no fogo. Quando está vermelho, vai na pele do animal e queima, faz uma tatuagem. Aquilo fica marcado. Aonde o animal for, todo mundo sabe, isso aqui é do fazendeiro fulano de tal. É uma marca. Você, esse boi aqui, viu, o bispo, o bispa, o missionário, o crente, um ismaelita, você está marcado com essas coisas. É o que você é. Mas Gideão tirou isso e fez o quê? Aí diz aqui, ó. De boa vontade os deram e estenderam uma capa, e cada um deles deitou um brinco de seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura, que trazia os reis dos midianitas, e afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Até o camelo estava usando.
Aí ele diz: fez Gideão desse tesouro uma êstola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostrou ali e após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Nos dias de Gideão a terra teve paz por 40 anos. Veja aqui, Gideão faz a imagem, pega os ouros dele e coloca ali, diz: olha aqui, olha o que vocês estão fazendo, Israel. Vocês estão adorando deuses estranhos, os midianitas vão acabar com vocês. E o que os filhos de Israel faz? Em vez de ouvir o profeta, o Gideão vai adorar o posto ídolo. Mas Deus tinha aliança com Gideão, destruiu os midianitas. E se você olhar mais para frente, você vai ver qual foi o fim de Israel. O que Deus ia fazer com os filhos de Israel se não fosse Gideão? Lá em Êxodo você viu, Arão faz a estátua, a imagem de ouro, do bezerro de ouro, e dá para eles adorar. O que eles fazem? Oferece sacrifício e aí vai praticar sexo na congregação de Israel. Coisa não? Que igreja é que nós temos hoje? Que igreja que está servindo a Deus hoje? A mesma de Jezabel? Qual é a igreja hoje que está adorando a Deus? A igreja que está servindo a Deus. Se você abrir também aí no livro de Provérbios 25, você vai ver Salomão falando. Provérbios 25, veja o que Salomão diz aí. Provérbios 25, e o versículo de número 12, diz assim: com pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a repreensão do sábio ao ouvido atento. Se você ouve, se você obedece, você é como joia, você é como ouro. Mas se você desobedece, eles te engolem. E você é dissipado pela idolatria, você é dissipado por engano e pelas vaidades que está dentro das igrejas. Hoje, é preciso que alguém fale alguma coisa, né, gente? Senão não vai dar para manter-se assim. Então, no capítulo de número mais para frente aqui, vamos mais para frente. Vamos ver o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 3. Então, essa mulher aí que inflamou o mundo com as suas vaidades, Jezabel. Isaías, de número 3, e o versículo de número 15. Que tendes vós que afligiu meu povo, e moer as faces do pobre, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor: visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando, e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos arteiros, as tocas, os colares em forma de meia-lua, os brincos, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias dos arteiros, os cintos e as
caixinhas de perfume e os amuletos, os cintos e os anéis pendentes do nariz. Aqui está, queridos. Piercing não tem problema, né? Mas você é mentiroso, hein, pastor? Você vai levar o povo para o inferno com você, rapaz. Né, seu padre? Né, apóstolo? Deus vai tirar tudo isso. Tudo isso Deus vai tirar da igreja dele. Quem quiser usar, vai para o mundo. Se a igreja está assim, ela é uma malequita, uma ismaelita, e não uma serva de Deus. Se a igreja está assim, ela pertence a Jezabel e não a Cristo. Mas não pode usar isso para quê? Se você tivesse que usar um brinco ou uma piercing, você já nascia com o nariz furado, querido. Já nascia com o buraquinho lá para colocar. A orelhinha já estava furada. No entanto, você tem que mutilar ela. Né? Tadinha das crianças. Já vai lá gritar com a agulha que é para queimar e abrir o buraquinho lá para colocar o brinco. Né? Aí ele diz aqui, ó, os cintos e os anéis pendentes do nariz, os vestidos de afanos, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as capinhas de linho e as tiaras e os véus. Em lugar de perfume, haverá mau cheiro. Se prepare. Mas foi para o passado. Só havia mulheres e homens no passado, né? Agora não existe. Só o povo de Israel, a nação de Israel, que era de Deus. Você não é na igreja. Porque se era só para eles, então não é para você. Então você não é nada de Deus. Aí ele diz aqui, ó, Deus, em lugar de vestidos luxuosos, mais para trás, em lugar de encrespadora de cabelos, calvície. O que está acontecendo com o povo agora? Que as mulheres estão tudo careca por aí. Por quê? Porque química demais na vaidade dos seus cabelos, meus queridos. Olha aqui, já está se cumprindo tudo isso na terra e você não está vendo, você está cego. Está cego, pastor, você está cego, apóstolo. Tudo isso já está acontecendo dentro da sua igreja. Daqui a pouco as mulheres estão tudo careca igual os homens. Pode esperar isso, que vocês vão ver, mulheres. Passado, hein? Nos anos 70, quando eu era jovem, dava gosto de ver aquelas jovens, né? Esse cabelão assim, que até achava ruim, tinha cabelo demais, maravilhoso, né? Um véu que Deus colocou para elas, né? Tive namoradas que eu gostava de tocar os seus cabelos, dava gosto, mulher, né? E hoje? Como é que tá? A maioria tá calva já, tá ficando, vai ficar calva, vai ficar careca, química demais, é o que Jesus está dizendo aqui, permanente. Mas daquele passado tinha lá que ela enrolava o cabelo, fazia, né, como os deltas, né, que fazia lá aquelas tintas, né, e botava no cabelo para eles ficar loiros. Então, olha aí, ó, em lugar de encrespadura de cabelo, calvície. Em lugar de vestes luxuosas, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. Tá vendo? Rostinho bonitinho, cheio de tudo que é tipo de pintura. Vai ver as manchas da tua vaidade, da tua vergonha em breve, viu, igreja? É isso aqui, ó, que está para vir sobre você. Jezabel fez tudo isso. Retinou na sensualidade do seu corpo para que o profeta fosse enganado. Assim tem muitos irmãos fazendo isso para atrair o colega de trabalho. Assim tem muitos irmãos fazendo isso para atrair a colega de trabalho, né? E deixando a mulher em casa, deixando o marido em casa. Toma vergonha. O que você merece é fogo no lombo, é queimadura, é destruição total, é enxofre. E é isso que você vai receber se você não se arrepender.
Tenha respeito por você mesmo. O desenfreio, o desrespeito no meio da sociedade hoje é uma vergonha. Por isso não progride, não vai para frente. Há de se comportar, há de se comportar. Então Jezabel enfeitou e pintou em volta dos seus olhos, né? Hoje parece que tem uma pintura aí que as mulheres usam, que colocam nos olhos, que é, né? Acho que põe cílios, aquela coisa toda, né? Para ficar mais bonita. E coloca aquela coisa que pinta os olhos, que eu não sei, parece que é ruge, não sei que negócio é aquele não, viu? Olha comigo aí em Jeremias e você saberá o que é. Vamos ver Jeremias, capítulo de número 4. Jeremias 4. Jeremias 4, versículo de número... Abra aí, por favor. Versículo 29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, foge todas as cidades. Alguns entraram pelas matas, alguns sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém nelas habita. O que faz, ó assolada? Por que te vestes de escarlata e te adornas com joias de ouro? Por que te pintas em volta dos teus olhos com antimônio? Debalde te faz belas, os teus amantes te desprezam, procuram tirar-te a vida, e tirou a vida. Porque o servo de Deus, Jeú, com Elias, não entrou pelo caminho dela, das suas vaidades. Te pinta em volta dos olhos com antimônio. Fica bonito, né, irmã? Mas é. Assim vai a igreja de vaidade em vaidade, né, bispa? Não é mesmo, bispa? Não é mesmo, pastora? Vocês falam demais e agem muito pouco. Se arrependam, nasçam de novo e venham para o Evangelho de Jezabel. Ele diz, mas isso foi lá no passado. Abra as cartas de Paulo, que nós vamos chegar lá em breve. Já. E você saberá. E os filhos de Israel, como diz Isaías, elas andam aqui cascavelando, né? Fazendo retinar tudo isso. Quando elas passam na rua, a igreja quando entra na rua, sapato alto, salto de 20 centímetros, 10 centímetros de altura, né? Então ela vai aquele balanço, aquela coisa que chega a estar serena, né? Aí os homens, né? Não aguenta. E aí vem os adultérios, né? Os adultérios nos olhos, as cobiças, tudo entra por causa da lascívia delas. E você, pastor irresponsável, vai pagar por isso. Corrija a sua igreja. Põe ela em ordem, senão você vai se machucar na mão do Deus Todo-Poderoso. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, por sua graça, por suas muitas misericórdias. Obrigado por nos dar o privilégio de falar a tua palavra. Como é bom falar a tua palavra, Jesus. Como é bom te ouvir. E como é bom servir o teu Espírito Santo. Mas não é para qualquer um. Precisa ter obediência para que ele possa usar. A carne fala muito mais, mas o teu Espírito, quando fala, ó Deus de poder e de glória, o povo ouve e tu és glorificado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa a minha nação, sara o meu povo, a minha terra, faz a chuva cair em abundância sobre nós e nos ajuda a vencer. Quero te pedir que tenha misericórdia dos menos favorecidos, mais fracos, mais pobres, os aposentados, os que estão nos becos, nos valados, os jovens, os que estão na prisão, os que estão nos asilos, nos manicômios, os que estão, meu Deus, meu Pai, nas UTI,
necessitando de cura, socorre os que estão desempregados, que estão passando fome. Tenha misericórdia de cada um e dê vitória. Nossa juventude ajuda, socorre eles, Pai. E a igreja que está sendo enganada por esses pastores, Pai, elas possam despertar e acordar e abrir os seus olhos espirituais para servir a Ti e não ser condenada. E esses tais que vivem pregando isso, que o Senhor não deixa barato, não, que o Senhor é Deus. O Senhor não deixa por baixo, o Senhor vai levantar. E aos políticos, peguem todos sem exceção. Mostra para eles que Tu és Deus e que Tu não aceita a peita no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.